Em 1890, nascia Amy Semple McPherson, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular. A gente não fez um documentário já contando sobre a história da IQ nacional, da IQ global? Mas e se nesse ano nós fizéssemos diferente? Ah, tá gravando? Tá, ok. Hoje, nós iremos contar uma história um pouco diferente. Nós iremos contar sobre a nossa história, a história da IEQ Centro de Tremembé. E você faz parte dessa história. Tudo começou aqui, na Igreja do Evangelho Quadrangular do Jardim Maracaibo, quando o pastor Pedro teve uma visão inspirada por Deus para abrir uma igreja no centro da cidade de Tremembé. Pastor Isabel, conhecendo muito bem as histórias de outros pastores de outras denominações, aconselhou o pastor Pedro a não abrir uma igreja no centro de Tremembé, achando que não era uma boa ideia. Porém, o pastor Pedro disse que ele só precisava de uma bênção, pois Deus já havia lhe dado a visão. E nisso, nessa conversação, ela então entendeu, me apresentou diante da igreja, e aí então ela me abençoou. Mas aí, o que teria que acontecer se você só tem um salão? O que precisa? O dinheiro, cadeiras, púlpito, tudo para funcionar uma igreja, microfones, mesa de som. Foi onde eu fui e comprei tudo. Eu comprei todas as coisas, 40 cadeiras, e coloquei o som e tudo mais, mandei pintar, mandei fazer o altar ali de madeira, a dona não aceitava de alvenaria, e ali então a gente marcou a data de inauguração. Aí quando chegou no dia da inauguração, algumas igrejas foram convidadas, inclusive a Igreja do Evangelho Quadrangular do Maracaibo, Estoril, Bairro dos Guedes, e ali então a gente fez o nosso primeiro culto no dia 26 de agosto de 2006. Encerrando o culto, aquele movimento, aquela coisa toda, cada um para a sua igreja na próxima semana, e aí estava eu, a minha esposa, 2 filhas e apenas 2 irmãs. Eu era o único homem dentro daquela igreja. Foi assim que nós começamos. Nós começamos a fazer um trabalho de oração e o maior evangelismo que eu creio que eu fiz foi diretamente, frente a frente, boca a boca, divulgando, falando que ali estava funcionando uma igreja, e um começou a transmitir para o outro, que abriu uma nova igreja do Quadrangular ali no centro. Depois disso eu entrei na rádio também, né? Comecei um programa de rádio, comecei a fazer programa de rádio e foi acontecendo. Bom, tinha 2 pessoas que ficavam na porta. A minha esposa revezava com a irmã Nilda. Então sentava minhas 2 filhas e uma irmã. Imagina você pregar para 2 filhas suas e uma irmã quando iam. A gente tinha assim uns probleminhas, sabe, também. Tipo, festa de agosto. Era caótico ali o trânsito. Travava tudo, as pessoas colocavam o carro. Pensa bem, você tem um culto ao domingo e as pessoas colocando o carro ali em frente. Outro problema, você ia lá, tinha regogito de pessoas, tinha urina de pessoas que se embriagavam e faziam as suas necessidades fisiológicas ali na porta. E
era um lugar assim que tinha esse tipo de dificuldade, esse tipo de constrangimento até, né? Sim. Chegando gente lá e aquele cheiro ruim lá, a gente estava jogando desinfetante e tal, mas mesmo assim às vezes não resolvia. Então a gente tinha esse tipo de problema, porque não tinha homem nenhum, mas aconteceram milagres ali. Aconteceu um milagre. Uma certa feita, ali a minha esposa na porta, um cidadão morando nas proximidades ali, ele a provocava na porta. E nós tínhamos uma loja no centro de Tremembé, uma loja gospel. Fechar a loja e indo embora. E quando eu chego lá, esse cidadão estava lá falando um monte de asneira para ela. Sim. E quando eu cheguei, ele dizendo, foi bom o senhor chegar. E eu estou falando para ela aqui que a igreja de vocês não tem o Espírito Santo. Ele falou que a nossa igreja, a igreja que você está hoje, a igreja evangélica quadrangular, não tinha o Espírito Santo. Então isso aí foi uma afronta. Sim. E ele continuou nos afrontando. E até que eu tomei uma atitude e coloquei ele para fora da loja, na autoridade, apontando o dedo e se retire fora daqui. Não pus a mão nele. O homem ali, nas proximidades ali, na mesma rua ali, quase que de frente ali. Sim. Só que eu fui orar a Deus. Orei e busquei a presença de Deus em relação a isso. Mas quando chega um belo dia, ele entra na igreja. Ele senta lá atrás. E eu já tinha planejado dar oportunidade para alguém dar um testemunho e faço a seguinte pergunta: tem alguém aí que quer dar um testemunho? E na hora ele levanta a mão. Quando aquele homem levantou a mão, eu tremi as mãos e tremi as pernas. Eu falei, esse homem vai vir aqui na frente, vai falar um monte, vai atrapalhar o culto, vai querer me denegrir a minha imagem e a imagem da igreja de novo, falar que não tem o Espírito Santo, ele veio aqui para isso. Pensei assim rápido, um monte de coisa, mas o Espírito Santo falou, chama ele e dê oportunidade para ele. Assim eu fiz. Então o senhor vem aqui na frente. Ele leu um versículo, falou, e de repente ele apontou para o altar e falou assim, esse homem que está aqui nesse altar, o pastor dessa igreja, ele é um homem de Deus, e eu quero que diante da congregação, diante de Deus, e apontando para mim, disse, eu quero pedir perdão para o Senhor, porque eu falei do Senhor, dessa igreja, o Senhor me perdoa. E Deus fez com que ele fosse lá na igreja retratar conosco, porque aquela obra era de Deus, a igreja é de Deus, e a igreja do Evangelho Quadrangular, ela tem sim, porque a segunda doutrina da nossa igreja é o batismo do Espírito Santo. E teve um dia que Deus usou uma pessoa, um pastor, foi lá, conversou comigo e falou assim, pastor Pedro, eu quero dizer para você que Deus tem um recado para você. Ele disse que já passou essa prova e aqui foi aprovado e você foi aprovado. Porque eu tinha um medo. Uma coisa que eu não relatei é que a dificuldade de pagar o aluguel ali. E eu me lembro que eu já estava lá na loja, sentado numa banqueta, no balcão, e eu estava preocupado porque nós tínhamos que pagar os R$500 do aluguel e nós tínhamos ali 200 reais. E ali, então, a gente precisava de um dinheiro a mais. Mas eu me lembro que na rádio, eu ouvindo a rádio, e lá o pregador disse assim, você falou dessa maneira, você que está sentado num banco nesta tarde, preocupado, você está tenso, está preocupado com muitas coisas dessa vida, mas Deus manda te falar que a provisão vem, que Ele que cuida. Mas só que a hora que ele começou a falar, você que está sentado nesse banco preocupado, eu ali, não tinha nenhum cliente, nenhum freguês, na hora eu me despertei, levantei a mão e falei, Senhor, fala que o teu servo ouve. E aí ele entrou na palavra. 2 discípulos indo no caminho de Emaús, Jesus estava no meio deles e eles não perceberam. Daí ele disse, você não está percebendo, Deus está no negócio, Deus está fazendo, Deus está trabalhando, fica tranquilo, quieta o coração. E foi falando. E eu tomei aquilo lá para mim. Pois, na noite do culto, entra um homem lá. E aquele homem, naquela noite, ele deposita R$200 de dízimo. Ele não era membro da igreja, passou a ser depois. 200, então já tinha 400. Mas aí uma irmã deu um dízimo. E nisso, para completar os 500, faltou R$10. Eu abri a carteira mais uma vez,
como eu sempre fazia. Faltou 10, eu tirei esses 10. E ali de 490 deu os 500. Eu fui lá e paguei na data certa. A partir daquela data, não teve mais problema em pagar aluguel. A partir daquela data, ficamos 100% da igreja, sem depender. No quarto mês, já não estavam mais dependendo da superintendente de pagar R$500 de aluguel. Então, isso aí também deu 6 ali. Um ano depois da fundação da igreja, a igreja crescia e com ela novos membros. E chegava à igreja uma jovem mulher apaixonada por missões. Chegou o dia da pastora Marli. Ela então chegou lá e ela queria ir mais além. Eu fui dando oportunidade para ela fazer o trabalho dela. A pastora Marli fazia à tarde, perguntava se podia fazer a tarde do sorvete. Pode. Quero fazer o evangelismo lá na quadra, o senhor permite? Só trazer o papel para me assinar. Pode. Então, quando a irmã Marli chegou, apaixonada por missões, começou a realizar trabalhos missionários, algo que sempre esteve em seu coração. E com esse trabalho atingia várias pessoas nessa cidade. Mesmo com uma pequena estrutura como essa, o som dos trabalhos repercutiu tanto que atingiu até os bairros mais afastados. Começou a chegar o som, a música que estava tocando, começou a chegar na minha casa. E não era nem tão perto assim, mas acredite se quiser, chegou na minha casa. Eu morava no Jardim dos Eucaliptos e esse evento era na Vila da Juta, mas o som chegou na minha casa. E quando eu comecei a ouvir o som, daí eu imaginei, falei, vou lá, né? Vamos ver o que está acontecendo. A banda era pequenininha na época, a gente foi e chegamos lá, assim, me encantei, porque eram poucas pessoas, mas assim, todo mundo muito envolvido, uma alegria, algo assim, diferente do que eu já tinha participado, do que eu já tinha visto. Então aquilo chamou muito a minha atenção. Aí daquele dia, gente, vamos congregar e a gente começou. Fui muito bem recebida, fui muito bem acolhida. O pastor, na época ainda era o pastor Pedro, né? A pastora Maria ainda não tinha assumido a igreja, me recebeu muito bem, me acolheu. Então eu me senti em casa. Estava credenciada, ela ficou como pastora auxiliar. E aí então 2006, quando foi aí 2010, eu estava já no Aviva lá e entrei como secretário e comecei a fazer esse trâmite, levar carta nas igrejas, unir os pastores, conversar, esse grande evento. E chegando lá, o superintendente era o reverendo Sebastião Divino. E o reverendo, ele falou até, olha, você devia ter trazido antes. A minha reunião de pastores já foi, eu poderia deixar o cartaz com ele, mas eu gostaria, né, de convidar o senhor para ir lá na nossa festa, prestigiar, vai ter um grande evangelismo e tal, podendo estar lá. Aí nisso ele falou para mim, escuta, o que você acha que você vem trabalhar comigo na minha região? Mas eu? Você não paga aluguel lá em Tremembé? Então eu já estava sabendo. Eu, sim, pago aluguel. Ele falou, então, se você vier trabalhar comigo, eu vou te colocar numa igreja própria, vai sair do aluguel. Precisava o quê? Precisava da bênção da superintendente. Só que o meu desejo era colocar a pastora Marli no meu lugar. Ela dizia assim, mas eu nem conheço essa Marli. Eu não conheço, ela nem na reunião está vindo. Eu falei, mas não vem mesmo, porque a reunião é de quinta-feira eu tenho culto, ela fica no meu lugar para mim poder subir a serra. E eu dizendo para ela, coloca a pastora Marli. E vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E ela ainda começou a hesitar um pouco. Fala para a Marli, então, dá o altar para ela pregar, eu vou descer, eu vou lá, eu quero ver ela no altar, como é que ela se porta, quero ouvir a mensagem dela. E desceu. O pastor Leque veio, eu coloquei a pastora Marli no altar, a pastora Marli pregou. Assim que a pastora Marli terminou a mensagem, ela olhou e falou assim,
Então você é a futura pastora dessa igreja, e dê um abraço na pastora Marli. E em 2011, a pastora Marli Victinho assumiu a nossa igreja IEQ Centro de Tremembé. A pastora Eliette veio, né? Eu lembro que ela chamou todo mundo, chamou todos os membros, né? Colocou a pastora Marli ali no meio, aí chamou todo mundo para orar, para segurar, né, nos braços dela. Eu lembro que ela estendeu os braços assim, daí todo mundo segurou no braço para, sim, firmar um compromisso, né? De ajudar a pastora, porque era algo novo, algo que não seria fácil, né? E ela iria assumir, né, aquela congregação, aquela igreja. Então eu lembro que o que me marcou mesmo naquele dia foi isso, foi esse ato de a pastora colocou, a pastora Eliette pôs a Marli no centro, estendeu os braços dela e toda a igreja veio e segurou nas mãos, né? Assumindo assim o compromisso de ajudar, de apoiar a pastora nessa caminhada. Isso que foi o que me marcou na posse dela. Com a posse da pastora Marli, os cargos de um pastor sênior eram desafiadores, mas isso não os impediram de começar um plano de expansão por meio de evangelismos. Na época a pastora gostava muito de fazer nas quadrinhas aqui de Tremembé, né? Todo bairro tem uma quadrinha e cada mês a gente ia com um evento de evangelismo numa quadra. Aí levava o teatro, levava louvor, levava palavra, pipoca, algodão doce, que é coisa que a criança gosta, e se a criança gosta, o pai gosta também, né? Então era mais eventos assim, nessa época. Nesse plano de expansão, inicia-se o maior evento realizado pela Igreja do Evangelho Quadrangular Centro. Em 2014, inicia-se o evangelismo chamado Quadron Fest. No início, a festa nem tinha tanta expectativa assim, mas acredite, foi surpreendente. Eu ouvi essa ideia e não tem problema, né? Eu ouvi e falei, vamos fazer, vamos ver o que dá. E o pastor Maurício também, que apoiou bastante, ele gostou muito da ideia, né? A pastora Marli, aí a gente resolveu fazer. Na primeira, até a gente fez uma casa, né? A Bruna, que na época participava da igreja, a Bruna, o Roberto, eles tinham um quintal muito grande e a gente, vamos fazer. Só que superou as nossas expectativas, né? A gente imaginou o quê? 30, 40 pessoas, foi mais de 100 pessoas. E a gente vendeu o convite baratinho na época e, né, seria uma festa como tem sido todos os anos, né? Compra o convitinho, come e bebe à vontade e muita brincadeira, muita música, muita coisa sadia, né? Para que as pessoas, principalmente para que pessoas venham e participem com a gente. Foi o que aconteceu. Foi assim, totalmente além do que a gente esperava. Aí a gente, poxa, foi a primeira, não vamos parar, né? E aí no segundo ano a gente já teve que alugar um lugar maior para fazer e sempre nessa meta, né? De 100 pessoas, mais de 100 pessoas. E o que é legal, muita gente que não é da igreja, muita gente que nunca foi na igreja, mas que participando de um evento desse tem a oportunidade de ver um teatro, de ver uma dança, de ver um louvor, né, de ver como a gente pode se divertir de uma maneira saudável, sadia, agradável, né? Então esse é um evento que tem acontecido já há 6 anos, todos os anos, cada ano supera. O último que teve, porque teve que parar, né, por causa da pandemia, o último eu achei que foi assim o mais surpreendente para mim, porque tinham poucas pessoas da igreja e muitas pessoas de fora. Então eu fiquei feliz, porque é essa a nossa meta, é que pessoas de fora venham participar, pessoas de fora venham conhecer. Então a gente tem alcançado esse objetivo. Ainda em 2014 surgiu um grande evento, a Estação Gospel, um grande evento que reunia várias igrejas com grandes atrações. Tudo isso em prol do reino de Deus. A Estação Gospel foram 2. Trabalhava na época, eu acredito que foi o pastor Maurício e a Maria Lúcia que deram início na Estação Gospel. Então o primeiro foi eles, eu não participei muito assim. Já o segundo eu já era líder de missões, então já foi eu que assumi. E daí a gente fez esse segundo estação, que foi um evento assim bem grande,
A gente começou 4 horas da tarde, foi até quase 11 horas da noite. E foi assim, acho que foi bem legal mesmo. Teve muita banda, teatro, dança. A gente trouxe uma equipe de embeleze na época, né? Que veio com corte de cabelo, com barbearia. E foi uma festa assim bem legal. A participação de muitas igrejas, muita gente de fora. Foi um evento bem legal. O plano de expansão estava indo muito bem, quando chegou até a pastora um novo desafio: as células. Uma nova visão chegava na quadrangular. Do dia para a noite, um novo desafio. Mas eles não sabiam que Deus já estava cuidando de tudo. Fazia mais ou menos uns 30 dias que a quadrangular havia implantado célula em Campos do Jordão. Porém, a pastora recebeu a ordem, né, de começar a fazer, e ela não sabia o que era. Começou a orar a Deus para que Deus levantasse alguém para fazer isso. E a gente começou a trabalhar, e eu comecei a dar curso de líderes lá na igreja, e algumas irmãs começaram a fazer comigo. E a gente foi crescendo ali juntas, aprendendo. E aí, em 2015, iniciou a célula na casa de um casal de irmãos no centro de Tremembé. Deus usou muito, assim, muitas pessoas para trazer outras pessoas. As pessoas eram atraídas por esse motivo, pelo motivo de conhecimento. Então, assim, a célula, ela nada mais é que um conjunto de pessoas buscando entender algo juntos. Então, assim, mesmo tendo os líderes, tendo ali toda a parte que cuidava, a gente aprendia junto, a gente tirava dúvidas junto. Então, tinha coisas que eu também não sabia responder, eu ia estudar, eu ia atrás, e a gente aprendia muito, crescia muito junto. E o diferencial da célula em si é você conseguir tirar suas dúvidas, que muitas das vezes no meio do culto você não pode parar ali e falar: olha, pastor, eu não estou entendendo, ou o que quer dizer. Na célula você consegue. Então a gente trazia vários temas e muitas coisas da Bíblia que às vezes a gente já ouvia ou já tinha ouvido várias pregações, mas ainda não tinha entendido no profundo mesmo. Às vezes aquelas dúvidas que ficam: mas por que aconteceu aquilo? Mas aquilo é para aquele tempo? É para esse tempo? Então era algo assim muito bom. E eu acho que o diferencial era o amor. A gente sempre colocou isso muito em prática mesmo. De cuidado, de amar, de estar junto, de chorar junto. Eu acho que isso aí fez toda a diferença, e por isso a gente ganhou muita alma, assim, para Jesus, por esse motivo, e que hoje, né, para honra e glória do Senhor, permanecem na presença. E eu sempre digo que a minha alegria, a minha recompensa é essa, é ver eles dando fruto hoje. Para mim não tem, assim, nada melhor do que ver, assim, frutos meus dando frutos. É maravilhoso. Mas não pense que estava tudo fácil. Ainda tinha desafios a percorrer. Um dia você tem 15, 20, 25 pessoas. E um dia você faz célula com uma, com duas, com 3. Então eu acho que esse é o desafio, né? Porque são fases. Então, assim, tem a fase que às vezes vem 3 pessoas. Só que tudo era do mesmo jeito, com as 3 ou com a quantidade que fosse. Então, eu acho que isso foi um desafio, porque, assim, às vezes a gente cria uma expectativa, né? E eu acho que isso é um desafio, mas eu acho que isso também faz a gente crescer muito, né? Porque na nossa vida é assim, tudo é fases. Tudo na nossa vida são fases. Tem as fases que a gente tá forte, tem as fases que a gente tá mais fraco. Tem as fases que a gente tá cheia de gente ao nosso redor, tem as fases que as pessoas parecem que somem. Então, assim, eu acho que isso aí faz a gente crescer muito. Então, isso foi um desafio pra mim, assim, e um desafio também pra mim em relação até mesmo a esse cuidado, a esse ministério em si.
Mais que uma igreja missionária, nós somos uma igreja em ação, dentro e fora do templo. Sim, em 2015 nós sempre fizemos eventos natalinos aqui na igreja. Mas em 2015 nós recebemos o convite para levar esse evento numa clínica de reabilitação, a Clínica Gênesis. Mais que uma cantata, nós levamos a alegria de Cristo. Ceia especial, kits especiais, é uma verdadeira festa. Sim. E em 2016, nós também fomos convidados para levar para a Clínica Terapêutica Manancial. E desde então tem sido uma grande festa. E tudo estava avançando e a igreja continuava crescendo. E em 2017 decidimos fazer o retiro local de 4 dias, o Retiro Vale de Jaboque. Que eu creio que foi como se fosse uma confirmação, uma consolidação daquele chamado para os jovens. E jovens que estavam conosco lá no primeiro, nesse retiro de Páscoa, que foram levantados e esse retiro do Vale de Jaboque foram como se fossem honrados, ou como Deus tivesse mostrado para eles, viu como era isso que eu queria que vocês fizessem, esse era o caminho. Mas eu lembro que foi um retiro que começou sendo impactante desde o início, porque eu vi um trabalhar dos jovens assim para que o retiro acontecesse muito diferente, porque até então eu já havia participado de alguns outros retiros, já havia alguma mobilização, mas não tanto dos jovens. Eu lembro que naquele ano tinha jovens que não tinham condições de ir lá, mas a igreja queria que todo mundo tivesse, porque era um retiro principalmente só da igreja. Então a gente teve ideia de falar, vamos fazer aí um lava-rápido, vamos lavar carro na igreja. Não deu muito certo, não foi o que a gente esperava, mas a gente não desistiu. Os jovens foram lá, lavaram o carro e a gente viu que parecia que não ia dar certo. A gente falou, não, vamos fazer cantina. E a gente não desistiu, a gente tentava incentivar eles, vamos continuar, vamos fazer. E eu lembro que, bem antes de começar, já começou a ser impactante, porque o esforço dos jovens, outros jovens puderam estar lá. A gente conseguir levar lá 3, 4 pessoas que não tinham condições de estarem lá, a gente conseguir pagar para ajudar. Então, e os próprios jovens fizeram, não foi nenhum pai, não foi ninguém que levantou, os próprios jovens se dispuseram a trabalhar para poder ajudar. E eu lembro que quem foi lá já foi com uma mentalidade que estava entrando numa guerra, né? Que iria batalhar, que apesar de ser 4 dias ali retirados, afastados, seriam dias que eles teriam que batalhar, que seria uma batalha muito grande, não só entre eles mesmos, e lá eles aprenderam que a maior luta deles não é contra a carne, não é contra o sangue,
mas é ali contra o inimigo, contra as potestades, contra o mal, contra aquilo que eles não veem. Porque quando a gente vê, é mais fácil a gente lutar, mas aquilo que a gente não vê, é muito difícil a gente conseguir se defender. Então eles aprenderam ali, vendo que eles teriam que ter essa mentalidade, que eles estariam entrando numa guerra, e que quando eles saíssem dali, não queria dizer que a guerra acabou, mas que sim, que eles estavam preparados para que aquela guerra continuasse até a volta de Jesus. Nas ruas, nós estávamos, nas casas, nas quadras, nós estávamos em todos os lugares, menos um: os hospitais. Como igreja quadrangular, nós acreditamos no Jesus que cura, por que não levá-los aos hospitais? E daí surgiu a ideia do projeto Entre Cantares. Então, depois de algumas conversas, reuniões, orações, deu-se início em fevereiro de 2019 o projeto Entre Cantares, música nos hospitais. O Entre Cantares é um desejo de Deus que nasceu no coração da Maria Lúcia e de mais alguns membros da Igreja do Evangelho Quadrangular. Um desejo de Deus que florou no coração dessas pessoas e a Maria Lúcia colocou em prática. Reuniu um grupo de irmãos e irmãs, começamos com um pequeno ensaio, logo na sequência o Espírito Santo de Deus já abriu as portas de um hospital aqui de nossa cidade, ao qual nós fomos recebidos de braços abertos, e esse grupo ele participava através dos louvores, creio eu, quinzenalmente. 2 vezes por mês nós estávamos no pronto-socorro aqui de Tremembé, levando a preciosa semente do Senhor através do louvor. Irmãos, toda vez que a gente se reuníamos na porta aqui do pronto-socorro aqui de Tremembé, que nós fazíamos a primeira oração, irmãos, para entrarmos nos leitos hospitalar, para a gente passar naqueles corredores ali, irmãos, era algo sobrenatural de Deus. Eu posso testemunhar para vocês, irmãos, que a gente chegava lá para dar, e na verdade nós saíamos cheios, eram nós que recebíamos, porque cada sorriso, cada força de vontade no coração e nos olhos daquelas pessoas internadas, que nós percebíamos que o louvor do Espírito Santo de Deus, que nós percebíamos que a diferença que faz a palavra do Senhor nos momentos difíceis. Sabe, como eu já falei para vocês, cada passagem no corredor dos hospitais, cada pessoa que estava numa maca, estava num leito, que ouvia a palavra de Deus, era visível a mudança daquelas pessoas. Nós chegamos no pronto-socorro aqui em Tremembé, tinha quartos que estavam familiares chorando, triste, desesperado. O paciente estava ali naquela maca, triste, e nós chegávamos suavemente, com aquele louvor lindo que falava de vitória, que falava de força espiritual, que falava que Deus jamais desampara, que falava para buscar no Senhor. E imediatamente a gente percebia aquelas pessoas deixando a tristeza de lado, porque a palavra de Deus fala que até a tristeza tem que saltitar de alegria na presença do Senhor, e ali era visível isso, igreja. Quando a gente estava naquele leito hospitalar, nós percebíamos a alegria no semblante de quem estava passando momentos difíceis. A gente via mudanças de pessoas internadas. E nós temos testemunhos, irmãos, de pessoas que estavam enfermas, que nós fomos lá, louvamos, que nós levamos até essas pessoas a palavra de Deus cantada, e temos testemunhas que dias depois elas receberam a cura, através do louvor. Pandemia. Esse nome ainda traz muitas dúvidas a várias pessoas. Enfrentamos vários problemas. Tivemos que nos reinventar, transformar. Do dia para a noite, muita coisa mudou. E é claro, não ficamos parados. 2020, demos início à Mesa Solidária. Quem tem, doa. Quem não tem, recebe. E é claro, muitas famílias foram ajudadas através desse projeto. Eu lembro que quando surgiu lá a ideia de lotear lá e vender os terrenos, eu lembro que a minha mãe falou assim: o primeiro que for vender daqui é do pastor.
E eu peguei e falei pra ela, vou ver com o pastor se ele quer, né? Ela nem sabe se ele... Ela falou, não, se for vender aqui, o primeiro que eu quero vender é pro pastor. E eu lembro que a gente conversou com ele, ele ficou muito contente. E eu lembro que desde o início, antes dele comprar lá, o sonho dele já era fazer alguma coisa lá. E às vezes ele ficava meio confuso nessa. Ele falou, tem hora que ele não sabia se ele ia montar uma casa para ele ficar no sossego lá, descansar um pouco, se ele ia montar a igreja, se ele ia montar a casa e a igreja junto. E ele ficou assim até efetivar mesmo, começar a construção ali. E ele sonhava com cada tijolo que era colocado, cada buraco que era feito naquele lugar ali, ele já projetava como é que ia ser, como é que ia fazer. E ele deixava muito explícito aquilo, né? A felicidade que ele tinha de estar ali. Sempre que ele podia, ele estava lá. Muito antes dele começar a construir, quando ele comprou lá, ele já ia lá. Porque às vezes que o pastor sumia, todo mundo ficava procurando o pastor, na época ele não andava com o celular. E cadê o pastor? O pastor estava lá, sentadinho na cadeira dele lá, o olhinho fechado, encostado lá, às vezes ele cochilava um pouquinho, daqui a pouco ele acordava, ficava planejando ali, montar a igreja dele, até ele começar a montar ela. O sonho dele estava sendo realizado, né? Era o que ele gostava de fazer, né? E ele se sentia muito à vontade lá. Apesar do jeito dele, né? Ele se mostrar muito à vontade em todo lugar que ele ia, mas aí ele se sentia muito à vontade. Lá muito antes dele fazer ali a igreja, ele fazer a casa ali, um lugar para ele descansar, ele já se sentia muito em paz ali. Eu lembro que tinha vezes que ele ia lá e falava, vamos conversar um pouquinho com o pastor. A gente sentava na beira do lago lá, ficava conversando, ele já se sentia muito em casa ali. Então, quando ele uniu essa parte que ele gostava, essa parte da vigília, essa parte espiritual, essa parte de orar, de ver Deus agindo ali, e num lugar que ele sonhou, que ele almejou, e que ele viu ali acontecer, eu creio que foram ali um dos momentos mais felizes da vida dele. Nós estávamos exatamente aqui, quando o pastor disse que ele iria construir uma casa. Então eu olhei para ele e falei assim, então o nome da congregação vai ser Congregação Casa. E ele pensou no nome e falou, então vamos dar o nome de Congregação Casa do Oleiro. E em janeiro de 2021, inaugura-se com 12 dias de vigília, com um grande mover, a Congregação Casa do Oleiro. Você vir 12 dias na igreja já é difícil, consecutivos. Você vir em quarta, sexta, domingo, por mais que às vezes pareça cansativo, mas não é um sacrifício. Agora você vir 12 dias direto na igreja e depois você ir embora para sua casa, muitas vezes você nem jantar e você ir ainda para uma vigília, primeiro de tudo é um sacrifício, né? Você abdicar ali do seu sono, do seu descanso, um tempinho a mais que você tinha, ou talvez você já estava cansado porque tinha vindo na igreja e você está lá. E por essa parte Deus, ele honrou muito aquelas pessoas que estavam naquele lugar. A gente viu grandes coisas acontecer ali e a gente sabia que a gente ia com uma expectativa de que iria acontecer, mas a cada dia que passava parecia que ia aumentando as coisas acontecendo ali e ficava muito visível. Até pessoas que não estavam acostumadas com essa parte espiritual, elas começaram a se sentir impactadas e começavam a presenciar coisas ali que geralmente a gente acaba não presenciando na igreja. Por muitas das vezes a gente está em um grupo maior e muito disperso, e ali ser um grupo que estava ali se sacrificando e buscando algo diferente. Então eles acabaram, quem estava lá acabou presenciando algo assim muito grande de Deus. Infelizmente, algo que ninguém esperava aconteceu. Nós estávamos na igreja com uma campanha de 40 dias e ela se chamava 40 Dias de Milagre. Quando nós vimos nosso querido pastor Maurício internado com problemas de saúde.
sabia com quem eu pudesse conseguir alguns instrumentos. Ela pediu até poucos instrumentos, irmãos. E eu comecei a orar e comecei a falar para o Senhor com quem eu posso perguntar sobre esses instrumentos. E como nós temos certeza que esse projeto é algo que nasceu primeiro no coração de Deus, irmão, Deus preparou tudo. Ao qual ele, sabendo do projeto, ele nos emprestou todos os instrumentos. Ele falou, pode usar o instrumento o tempo que vocês quiserem. E nós então ganhamos os instrumentos para começar a realizar esse projeto, que até então não tinha nome nenhum. Assim que nós estávamos com os instrumentos na mão, nós tentamos, irmãos, pelas nossas forças, fazer um ensaio. Nós tentamos pagar um profissional para nos ensinar. Mas como vocês sabem, os dias são difíceis. Nós não conseguimos recursos financeiros, nós não conseguimos apoio para levar esse projeto para frente. Mas nós continuamos orando, continuamos buscando no Senhor e entregamos esse desejo de fazer essa obra que nasceu no coração de Deus para Deus resolver. E Deus, ele é maravilhoso, ele é lindo. E Deus, então, o que ele fez? Ele preparou uma outra porta, ao qual ele nos enviou um instrutor de repercussão. Hoje nós temos um professor, esse professor ele chama Cris, ele é reconhecido na nossa cidade, ele é reconhecido no estado de São Paulo, ele faz trabalho com várias prefeituras, ao qual Deus também levantou um provedor, que provesse para a gente esse curso gratuitamente. Então começamos a ensaiar. O primeiro ensaio do nosso grupo de repercussão, irmãos, nós estávamos todos perdidos. Mas Deus é tão bom que o primeiro ensaio já saiu melodias, já saiu som. O primeiro ensaio nós já conseguimos enxergar o Espírito Santo agindo. Aí veio o segundo, veio o terceiro e surgiu um nome. Hoje esse grupo de repercussão da Igreja do Evangelho Quadrangular se chama Baquetas. E eu creio sinceramente que muitas pessoas vão se achegar à igreja através desse trabalho. Creio mesmo. É algo assim que Baquetas está tocando meu coração. Quando eu falo, já até me emociono, porque é algo assim que estava guardado faz tempo. E até pensava, acho que não vai acontecer, né? Talvez não seja. Mas graças a Deus esse ano a gente teve essa surpresa, né? De conseguir os instrumentos, conseguir professor, porque é algo assim surpreendente, né? Algo que você quer muito, mas como a Bíblia fala, né? A gente faz planos e Deus é que dá a última palavra no momento dele, no tempo certo, há um tempo para tudo. Talvez se fosse lá atrás, né? As pessoas não iriam muito entender, não iriam aceitar, não sei. Mas a gente já vindo de tanta coisa diferente que a gente tem feito, né? Agora já é mais fácil você implantar algo mais ousado, porque isso é algo mais ousado, né? Totalmente novo para nós. Em outros lugares já tem, mas aqui para nós, para nossa região, né? Isso é algo assim bem novo, mas eu creio que coisas muito grandes vão acontecer através desse trabalho. É mais que simplesmente tocar, né? É mesmo você ver Deus agir. Então eu creio que é um projeto de Deus, um projeto que veio para ficar e um projeto que vai levar assim mesmo muitas pessoas a se chegar a Deus, eu creio. Talvez se fosse um momento mais alegre, seria mais fácil, se fosse um outro momento, né? Mas Deus sabe todas as coisas, então eu acho que se Deus está falando que é agora, então é agora que a gente tem que se fortalecer, agora que a gente tem que buscar e é agora que Ele vai agir. E através de mais um projeto que eu sei que é da vontade de Deus, eu sei que veio do coração de Deus, porque meu coração pulsa e eu creio que vai ser bênção. Bom, eu espero, como eu faço parte dessa igreja, contribuir mais para através do trabalho, né, na obra de Deus, juntos com os demais irmãos, grupos, né, grupos missionários, como de homens, de crianças, de adolescentes, de jovens, está podendo me envolvendo mais nesse trabalho para que futuramente a igreja ela possa ter um crescimento, né, porque através do trabalho
A palavra de Deus fala que o nosso trabalho não é em vão no Senhor. Quando a gente semeia a palavra, os frutos virão. Os frutos vão aparecer. Então, futuramente, eu gostaria de ver, né, uma igreja, mas, né, não neste lugar, mas uma igreja maior, mais almas, mais pessoas, né? Então a igreja, né, missionária, ela tem que ter essa visão, né, de crescimento, né? De colocar pessoas para trabalhar e fazer o trabalho, né? Quando uma igreja tem essa visão, ela automaticamente ela vai crescer, ela vai aparecer os frutos, né? Porque tem trabalho. Quando tem trabalho, quando tem evangelismo, quando tem os grupos estão unidos, estão trabalhando, Deus vai começar a operar, Deus vai começar a abençoar e os frutos vão aparecer. Que as almas, né? É mais importante para Jesus. A palavra de Deus fala que uma alma para Jesus, né? Ela vale muito mais do que o mundo inteiro. Então a gente já imaginou o valor, o amor que Deus tem por uma alma, né? Se a gente ganhar uma alma para Jesus, né? Olha para você ver, você já ganhou o mundo inteiro. Então isso é importante. Acho que os grupos estão trabalhando, né? Nossa pastora é uma pastora que tem visão, né, de crescimento, porque ela apoia, dá apoio, né? Quando ela falou realmente que a gente estava no outro ministério, a gente estava estacionado, estava parado, não estava trabalhando, não estava fazendo a obra. Quando você tem o apoio, alguém está te apoiando, né? Você se sente mais encorajado, é ou não é? Você tem mais força, você se sente mais animado quando alguém está te apoiando para você fazer o trabalho. Então isso é prazeroso você estar nesta igreja. Fico muito feliz. E que as pessoas permaneçam, né? Porque começar todo mundo começa, mas permanecer até o fim, né? Acho que é uma das coisas que Deus tem mais ministrado no meu coração. Continuar, não parar. Sabe, até o fim. Naquilo que Deus confiou na sua mão, vai até o fim, né? Tem coisas que infelizmente, a gente tem que encerrar. São ciclos na nossa vida, a gente encerra mesmo. Mas assim, não encerrar a vida com Jesus, não encerrar os evangelismos, porque nós viemos para isso, nós nascemos para isso, né? Para louvor e glória do Senhor, para manifestar o reino. Nós não temos outro objetivo na vida a não ser manifestar o reino de Deus aqui na terra. Muita coisa a gente vai conquistar, muita coisa a gente vai aderir para nossa vida, muita coisa vai mudar, mas nós estamos aqui para a glória de Deus. Tudo vem dele, tudo volta para ele. Então, continuar até o fim, permanecer. Então, eu espero que a igreja futura, né? O amanhã, né? A gente está vivendo o presente hoje, mas eu espero, nossa, de verdade, que o amanhã nosso seja permanência, sabe? As nossas crianças, os nossos adolescentes, nossos jovens, nossos homens, as nossas mulheres, os que, né, estão se despedindo de nós aos poucos, né? Permaneça até o fim, vai até o fim, vai, pega com êxito, permaneça até o fim com êxito, sabe? Não é, a gente tá levando até o fim, não. Com êxito, com alegria, né? Com a mesma alegria que um dia eu cheguei na igreja e falei, nossa, essa é a minha casa. Vai até o fim, aquela alegria, que ela nunca morra. Pode passar o tempo, as pessoas podem ir embora, né? Para um plano melhor, mas a alegria permanecer. O que eu desejo, o meu sentimento é que a igreja cresça, que alargue as tendas, porque tem promessa. Essa igreja tem promessa. Até esse tempo estava conversando, né? Essa igreja ela tem promessa. Mas a gente vê que é uma luta muito grande, né? O lado espiritual é muito grande e a gente vê barreiras muito grandes. Mas eu acredito que se Deus prometeu, se é promessa de Deus, se é palavra de Deus, eu acredito que essa igreja vai crescer e muito, né? Porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, o que eu desejo é que essa igreja expanda, cresça, muitas almas sejam resgatadas através dessa igreja, muitas pessoas sejam levantadas através dessa igreja, que muitos líderes se formem ali. É meu desejo do meu coração formar líder, pastores, pessoas apaixonadas por almas. É o desejo do meu coração ver ali pessoas apaixonadas por almas, pessoas que se dediquem verdadeiramente, que tenham sede e fome da presença do Senhor. Como hoje em dia é o desejo do meu coração, é um avivamento
em Tremembé e que possa começar por nós, né? Que a gente está vivendo, como eu estou falando, os últimos dias nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos vendo que Jesus vai voltar e a palavra que se prega é que o amor de muitos esfriaria, mas o que eu prego sempre é que não esfrie o nosso, né? Que o nosso amor seja aquecido a cada dia mais, que esse amor arda em nosso coração e que não dê trégua para nós até nós cumprirmos o nosso ministério. Então o desejo do meu coração é esse, que essa igreja cresça e cresça cada dia mais, em nome de Jesus. Missões, evangelismos, ações sociais, ajudar os órfãos e viúvos. Nós somos uma igreja que atendemos a todos. Até porque se não fizermos, quem irá fazer? Se não nos envolvermos, quem irá? Nós devemos pregar Jesus que salva, salvando as pessoas. Devemos pregar Jesus que batiza, batizando as pessoas. Nós devemos pregar Jesus que cura, curando as pessoas, até que Ele venha. Já é julho de 2022, novembro tá aí. O
que a gente vai fazer? Que história nós vamos cantar esse ano? Ano retrasado a gente falou sobre o quê? Sobre a história da EIQ nacional e sobre a história da EIQ global. Verdade, gente. A gente teve a participação daquele, como que é? Jonathan Hall. Jonathan Hall. Trazendo-nos novas estruturas para a igreja, nova visão. Um grande representante global, hein, do Conselho Global. E ano passado a gente falou sobre o quê? Ora, os 15 anos da Quadrangular, contamos as nossas histórias, nossas missões, sobre o que nós fizemos durante 15 anos. 15 anos. 11 anos sobre a pastora Marli. 2022. Isso. Como o ano passou rápido, 2022. Demais. E sobre o que nós iremos falar esse ano? Nós? Me responda você. Sobre o que nós iremos falar este ano? Eu faço parte dessa história.